Vamos, Começar a gravar aqui. deixa eu abrir a Então, eu apresentação aqui. gostaria de iniciar nossa reunião aqui de urologia do Hospital de Base. Queria agradecer ao Dr. Juliano, que dispensa apresentações, urologista do ICESP de São Paulo, que vai falar para a gente sobre cirurgia para tratamento de câncer de próstata de alto risco e localmente avançado. Deixa eu compartilhar a minha... Só um pouquinho que eu vou te colocar como host, que esse Zoom eu preciso. Pronto. Foi? Agora você pode compartilhar. Vê se entra aí direito. Entrou. Espera aí, apertar reproduzir. Entrou, tá certo? Tá certinho. Boa. Então eu vou falar um pouquinho sobre o manejo do câncer de próstata de alto risco, ou localmente avançado. Na verdade, eu fiz uma aula meio que para... não só de cirurgia, mas sobre o manejo do câncer de próstata, e depois que eu vi que era de cirurgia mesmo, eu foquei em umas coisas mais cirúrgicas. Mas, obviamente, que se eu falar de manejo de câncer de próstata de alto risco localmente avançado, sou cirurgião, eu vou falar de cirurgia, né? Então, praticamente a mesma coisa. Então, inicialmente, só para a gente deixar claro do que a gente está falando, então, essa é a classificação de risco de câncer de próstata. Então, câncer de próstata de baixo risco é aquele com PSA abaixo de 10, ISUP1, ou seja, Gleason 6, com tumores pequenos. Para ser bem honesto, essa classificação clínica por exame físico, eu não sei se alguém usa, a gente praticamente não usa mais isso, porque hoje em dia praticamente todo mundo tem ressonância e a gente acaba olhando mais uma ressonância, então o exame físico, toque retal, e ainda é bem subjetivo. Então, mas basicamente é um Gleason 6 com PSA abaixo de 10, pequeno, esse é um indivíduo de baixo risco. O risco intermediário seria aquele PSA de 10 a 20, ou um ISUP2 ou 3, o Gleason 7, ISUP2 é o 3 mais 4, ISUP3 é o 4 mais 3, né? Um tumor um pouco maior, clinicamente, ou aqueles indivíduos de alto risco, que é aqueles que a gente vai falar hoje, que é ou PSA acima de 20, ou ISUP4 ou 5, ou seja, Gleason 8, 9 e 10, ou tumores maiores, ou aqueles tumores que estão nitidamente já saindo da próstata, invadindo localmente, ou com linfonodo positivo. Então, esses são os localmente avançados. A gente sabe ainda que aqueles de risco intermediário podem ser divididos em dois grupos, que são que é o grupo favorável e o grupo não favorável. Então, é o intermediário favorável e o intermediário desfavorável. O intermediário favorável, basicamente, é aquele com PSA, seria um ISUP1, ou seja, Gleason 6, com PSA entre 10 e 20, esse é um intermediário favorável, ou o ISUP3, o ISUP2, que é o 3 mais 4, com PSA abaixo de 10. O não favorável seria aquele com o ISUP3 mais 4 com tumores maiores, ou com PSA entre 10 e 20, ou o 4 mais 3, o 4 mais 3 é sempre não favorável. Então, a gente sabe que esses pacientes têm uma evolução diferente, o risco de recorrência bioquímica é significativamente maior para aqueles indivíduos de risco intermediário não favorável. E agora, falando especificamente dos de alto risco. Então, basicamente, estadiamento é aquele estadiamento padrão, a gente pode fazer cintilografia óssea. Praticamente todo mundo hoje tem uma ressonância magnética de próstata, já é guideline fazer uma ressonância de próstata antes de pedir uma biópsia, ou seja, todo mundo praticamente deve ter uma ressonância de próstata antes de fazer uma biópsia, se não tiver, a gente acaba fazendo depois. Então, estadiamento local, todo mundo vai ter uma ressonância de próstata, cintilografia óssea, e para aqueles indivíduos de alto risco, cabe uma tomografia de abdômen e pelve para pesquisar gânglio no reto peritônio ou uma metástase visceral que pode ter eventualmente. Isso tudo pode ser substituído por um PET de PSMA, que é uma tendência aí, mais contemporânea, que é realizar PET de PSMA para estadiamento, principalmente para os de alto risco. Então, o PSMA basicamente é uma molécula Prostate Specific Membrane Antigen, então antígeno de membrana específico da próstata, que não é específico coisa nenhuma, a gente sabe que tem vários tumores que eventualmente podem expressar PSMA, glândula salivar capta PSMA, expressa nessa molécula, tumores de linhagem neuronal especialmente podem captar bastante PSMA, então existem umas armadilhas no exame, mas ele é bem comum, comumente expressado em câncer de próstata. Mais ou menos uns 10% dos cânceres de próstata não vão expressar PSMA, isso vai variar com o tipo de tumor, estadio, etc. Mas o PET é um bom exame para a gente estadiar câncer de próstata. Esse aqui é um estudo publicado recentemente, que é um prospectivo que fez
estadiamento padrão versus estadiamento com PSMA para pacientes antes de tratar com intenção curativa, ou seja, tumores localizados. E a gente vê que a especificidade é um pouquinho melhor do que do estadiamento padrão, mas a sensibilidade é bem melhor do que do estadiamento padrão, e no final a área embaixo da curva, né, que relaciona a sensibilidade e especificidade, é bem melhor para o PET PSMA, tanto para metástase como doença nodal. Então o PET ele é bem mais sensível do que o estadiamento padrão, e quando a gente olha ali na parte do meio do gráfico, é a mudança de conduta, né? Então o PET tende a mudar a conduta com bem mais frequência do que o estadiamento padrão, o que é meio esquisito, para ser bem honesto, porque é questionável se a gente deve mudar a conduta ou não. Se você pega um indivíduo de alto risco e faz um PET e descobre uma metástase única, ou até algumas metástases que não seriam identificadas no estadiamento padrão, é bem questionável se você deve mudar a conduta, porque todos os estudos até hoje que definem conduta são baseados no estadiamento padrão, cintilografia óssea, tomografia, ressonância, etc. Então, e a gente sabe que, quando a gente olha esses estudos, os indivíduos de alto risco talvez sejam aqueles que mais se beneficiam do tratamento local. Então, a hora que se você faz um PET, descobre uma metástase, de repente muda a conduta, talvez a gente esteja privando esse indivíduo de um tratamento potencialmente benéfico. Hoje em dia a coisa está mudando bem, a gente já tem os estudos de doença oligometastática com tratamento local, então a tendência dos urologistas, dos oncologistas também, é de acabar tratando os doentes oligometastáticos. Então a gente não, eu acho pouco provável que um PET mude a conduta nesse sentido. Uma outra coisa que o PET pode fazer é, de repente, mostrar um gânglio pélvico ou um gânglio no local, um gânglio ilíaca comum, por exemplo, um lugar que a gente não tiraria na cirurgia, e porque a gente vê ele lá, a gente vai atrás e acaba tirando. Então a gente otimiza a nossa linfadenectomia, a nossa cirurgia, coisa do tipo. Talvez a gente tenha um impacto e melhor resultado. Tendência tem sido aumentar a incidência de PET em doenças de alto risco. Cada vez mais as pessoas estão pedindo, e tem saído já recomendação de estudo de realizar PET para doença de alto risco. Esse é um deles, por exemplo, sugerindo que o PET vai mudar a conduta e deve ser feito. Então, a tendência nossa tem sido... alguma coisa aconteceu. Bom, já falando um pouco de tratamento, para doença de alto risco, a gente teve uma época onde vários oncologistas, cirurgiões, começaram a fazer só bloqueio hormonal para doença de alto risco localmente avançado, pensando que a taxa de recorrência desses pacientes é muito grande, que a gente acaba não curando, e então a gente privaria eles da morbidade da cirurgia. Então, por um bom tempo, o tratamento hormonal ganhou um espaço nesses doentes localmente avançados ou de alto risco. Até que saíram alguns estudos, esse é um deles, que randomizou esses pacientes para tratamento hormonal ou tratamento hormonal com radioterapia, ou seja, tratando a doença primária. E o que a gente viu é que o tratamento da doença primária com radioterapia diminuiu a mortalidade específica da doença, diminuiu a mortalidade geral e diminuiu a taxa de recorrência de PSA. Ou seja, tem mais do que um estudo, esse daí é só um, mas tem, se não me engano, são 3 estudos no mesmo cenário, ou seja, caiu por terra essa história de fazer só tratamento hormonal para doença localizada. Aliás, a gente tem hoje um nível de evidência bom para não fazer só bloqueio hormonal para doença localizada em nenhum cenário, né? A gente tem um nível de evidência bom, mostrando que só fazer bloqueio hormonal para doença localizada mata mais do que não fazer nada. Então, a gente não deve fazer só bloqueio hormonal para doença localizada, mesmo naqueles indivíduos que, de repente, eu não acho que ele não é candidato a um tratamento radical, então ele não é candidato a nada. Não é candidato só a bloqueio hormonal, não faz sentido. E aí, quando a gente olha historicamente o que vem acontecendo com o tratamento dos indivíduos, vocês veem que no CAPRA1, no primeiro grupo de CAPRA, que é 0 a 2, que são aqueles indivíduos de baixo risco, a tendência, né, o número de prostatectomias radicais veio caindo com o tempo e aumentou né, a frequência de active surveillance para esses pacientes. A radioterapia também diminuiu, ou seja, a gente passou a tratar menos esses indivíduos e fazer mais active surveillance. Para os de risco intermediário, ali na coluna do meio, a gente vê a taxa de prostatectomia radical aumentando bastante, a radioterapia diminuindo também. E se vocês olharem no último gráfico, vocês veem que tem aquele pico de tratamento hormonal só para esses pacientes, que isso cai na sequência com a publicação desses estudos, e a gente vê a prostatectomia radical ganhando bastante espaço.
No passado, a gente ouvia muito dos oncologistas dizendo que, já que era uma doença avançada e que ele ia precisar de radioterapia de qualquer jeito, para que a gente ia fazer cirurgia, fazer logo radioterapia com hormônio, porque já não precisava fazer cirurgia. Mas tem vários estudos que saíram, depois eu até vou mostrar alguns, sugerindo que provavelmente essa não é a melhor conduta, e então a cirurgia veio ganhando bastante espaço nesse cenário e vem crescendo ainda. Então, quando a gente compara esses indivíduos de alto risco tratados com radioterapia, tratamento hormonal ou cirurgia, vocês veem aqui, isso aqui é uma série desse Capture, que é uma base de dados de câncer de próstata, onde eles fizeram quando a gente olha a análise só dos dados crus, né, então vocês veem que a sobrevida, a chance do indivíduo morrer de câncer de próstata, ela vai aumentando com o tempo, obviamente, ela é bem menor aí para quem faz prostatectomia radical, que é a linha azul, comparada com quem faz radioterapia, que é a linha vermelha, comparado com quem faz só bloqueio hormonal, que é a linha verde. Mas é óbvio que isso é uma análise enviesada por natureza, né? A gente pode estar irradiando aqueles indivíduos piores. Então, eles fizeram uma outra análise, levando em consideração o score de Catan. O score de Catan é um nomograma de Catan. Catan, ele foi um dos chefes da bioestatística do Memorial, depois foi para Cleveland Clinic, e ele gostava muito de nomograma, ele tem esse nomograma, é um nomograma bem antigo para predizer, esse nomograma prediz recorrência bioquímica em câncer de próstata, morte por câncer de próstata e tudo, né? Então, à medida que o score vai aumentando, quanto mais alto o score, mais alto o risco dessa doença. Então, se a gente classifica esses indivíduos de acordo com o score de Catan, que é o score pré-operatório, a gente deveria encontrar resultados parecidos no pós-operatório se os tratamentos fossem equivalentes. E vocês veem que a mortalidade do câncer específico em 10 anos é significativamente maior para quem faz radioterapia, maior ainda para quem faz só bloqueio androgênico, melhor para quem faz cirurgia. Essa é uma outra análise, uma base de dados da Escandinávia, né, da Escandinávia, não sei se isso inclui toda a Escandinávia ou só a Suécia, e quando a gente olha só os grupos não metastáticos, que é o grupo 1 a 3, grupo 4 é o grupo metastático, vocês veem também que a mortalidade por câncer ou por outras causas é menor para aqueles indivíduos que fazem cirurgia comparado com aqueles que fizeram radioterapia. E aqui, fazendo uma análise de subgrupo, vocês veem aquele risco grupo 3, né? Risk Group 3 são os pacientes de alto risco. Você vê que existe uma vantagem que favorece cirurgia em todo mundo, e isso é principalmente mais importante para aqueles indivíduos mais jovens e com índice de comorbidade menor, né? E quando a gente junta todos os pacientes, né, não metastáticos, tem um benefício claro para quem fez prostatectomia radical. Essa aqui é uma outra análise do Memorial, e o autor principal é o Zelewski, que é um radioterapeuta, e comparando a mesma coisa, basicamente eles usaram o score de Catan, né, o nomograma de Catan, para olhar a recorrência bioquímica e predizer metástase, e vocês veem que o resultado também, de novo, quem faz cirurgia é melhor do que quem fez radioterapia. Vocês olhando aí, a última linha lá, que são os pacientes de alto risco, eu estou com um negócio bem na minha frente, então não consigo ver, mas se eu não me engano era algo em torno de 3, a mortalidade em 8 anos, mortalidade de câncer específica para quem fez cirurgia contra 9,5 para quem fez radioterapia, 9,5 eu consigo ver, e em 5 anos 1 contra 3,7, então parece ser melhor para quem faz cirurgia. Óbvio que tudo isso aqui é baseado em estudo retrospectivo, então tem o viés intrínseco, mas todas essas análises, elas existem para a gente tentar tirar esse viés de seleção que é inerente ao tipo de estudo. Para risco intermediário e baixo risco, a gente tem nível 1 de evidência, que comparou os dois métodos e que não mostrou benefício oncológico para quem faz cirurgia. O resultado de radioterapia e cirurgia parece ser o mesmo, e o que vai diferenciar um tratamento do outro parece ser morbidade. Aí cada um escolhe o que quer, discutindo os prós e contras de cada tratamento, né? Para alto risco, a gente não tem nenhum estudo nível 1 de evidência, o que a gente tem são esses estudos, são vários estudos publicados, esse aqui é mais um estudo publicado usando uma análise, um competing risk analysis, um outro estudo de base de população multicêntrico, incluindo Cornell, Milão, achando o mesmo resultado. Por último, tem até uma revisão sistemática com meta-análise também, mostrando benefício para quem com câncer de próstata de alto risco começa o tratamento com cirurgia. Então, possíveis razões para isso. Então, uma das possíveis razões é que o resultado do tratamento cirúrgico é imediato. Então, você vai lá, tira a próstata do indivíduo e 2 meses depois repete o PSA, e se de repente esse PSA não zera, você já sabe que é uma persistência bioquímica, a gente já consegue ir atrás e de repente
identificar uma lesão e tentar associar tratamentos. Se de repente ele 6 meses depois o PCA começa a subir, a gente consegue associar os tratamentos, radioterapia, que seja. Então, talvez o fato do resultado cirúrgico ser imediato seja um pouco melhor, que favoreça a cirurgia. A gente sabe que se você fizer radioterapia, ainda mais para o indivíduo de alto risco, ele vai ganhar aí no mínimo 2 anos de bloqueio hormonal, até esse bloqueio hormonal, até essa testosterona começar a subir, esse PCA vai estar zerado. A gente só vai descobrir que esse PCA começou a subir, que falhou o tratamento, 2, 3 anos depois, às vezes, né? Se você fizer uma biópsia dessa próstata pós-radioterapia até 1 ano depois, a gente sabe que essa biópsia não quer dizer nada, ele pode achar tumor lá, mas esse tumor está morrendo, ou seja, a gente não consegue dizer num curto prazo se esse tratamento foi eficaz ou não com radioterapia, sendo que com cirurgia a gente consegue. Então, provavelmente, esse talvez seja um dos fatores. Ainda por cima existe o malefício do bloqueio hormonal, né? Hoje não existe radioterapia sem bloqueio hormonal, não sei em casos muito específicos, e para aqueles indivíduos de alto risco, um bloqueio hormonal prolongado, e que está surgindo uma tendência de fazer um bloqueio hormonal combinado, seja com... Certamente isso vai virar padrão para aqueles que vão para a radioterapia, ou com a abiraterona, ou com os bloqueadores de receptor modernos, né? APA, ENZA, o darolutamida. Então, provavelmente isso vai virar uma tendência mais para frente. E a gente sabe que o bloqueio hormonal está associado aqui, um gráfico mostrando o bloqueio hormonal aumenta risco de infarto, aumenta risco de AVC, então doença cardiovascular é aumentada com bloqueio hormonal. Além disso, o bloqueio hormonal aumenta risco de Alzheimer, aumenta risco de demência. Então, existe lá todo o malefício associado ao bloqueio hormonal, que a cirurgia, a princípio, não vai ter. É mais fácil associar tratamento quando a gente começa com cirurgia, então se você faz aquilo que eu estava falando, se de repente você faz cirurgia por uma doença de alto risco, você consegue irradiar, a gente faz isso de frequência, radioterapia pós-cirurgia, a morbidade não é tão mais alta assim, né? Aumenta um pouco o risco de disfunção erétil, aumenta um pouco o risco de incontinência urinária, tem outros efeitos colaterais envolvidos, mas não é tão ruim, diferente de quando você começa com radioterapia, a cirurgia depois é uma cirurgia muito mais difícil, com resultado muito pior, a gente sabe disso. Tanto que é raro a gente fazer cirurgia pós-radioterapia. Não é que os indivíduos não recorrem, eles recorrem. E com frequência eles nem chegam na gente. Os oncologistas nem mandam para a gente, porque sabem que o resultado é ruim no final das contas. Então, essa aqui é uma série publicada pelo Dyer, né, já no European Knowledge de 2012, mostrando a taxa de disfunção erétil praticamente certa, disfunção erétil, para aqueles que fazem prostatectomia radical pós-radioterapia. Incontinência urinária, no melhor cenário, 20% de incontinência, que é bastante. Taxa de incontinência com cirurgia hoje é muito baixa, principalmente com robótica. Tenho certeza que o resultado de vocês está sendo bem bom. Então, taxa de incontinência pode chegar até 70% em algumas séries. É muita incontinência urinária. Então, o resultado da cirurgia pós-radioterapia é bem ruim, o que faz com que a gente raramente combine radioterapia. Aqueles que começam com radioterapia mais hormônio vão para a cirurgia depois, raramente a gente consegue somar os 3 tratamentos. E, por último, na cirurgia a gente é capaz de fazer linfadenectomia. Óbvio que a gente pode irradiar a cadeia pélvica, mas a linfadenectomia vai dar uma informação extra para a gente em relação ao estadiamento, e provavelmente, ou talvez, exista um benefício da linfadenectomia, principalmente para aqueles de alto risco. Esse é um estudo publicado por nós do ICESP, que saiu no European Urology ano passado, que a gente fez um prospectivo randomizado, né, comparando linfadenectomia estendida com linfadenectomia limitada, e para aqueles indivíduos de ZUP mais alto, Gleason 8, 9 e 10, a gente teve um benefício estatisticamente significativo em termos de recorrência bioquímica para linfadenectomia estendida. Então, capaz, o estudo é negativo no final das contas, porque esse aqui é uma análise subgrupo, mas capaz que para um grupo específico, que seja esses com mais chances de metástase linfonodal, a linfadenectomia estendida tem, assim, um benefício. A gente tem feito um estudo bem interessante no ICESP agora, que a gente está pegando indivíduos de alto risco e a gente está tentando estudar uma espécie de drenagem linfodal. A gente está meio que tentando avaliar a drenagem linfonodal com injeção de indocianina e vendo se isso eventualmente muda a nossa linfadenectomia e melhora o nosso resultado de linfadenectomia, e vendo qual a incidência de linfonodos positivos que vão estar marcados ou não. Então, basicamente, o que a gente faz a gente pega esses indivíduos de alto risco. Esse era um caso de um indivíduo que tinha um tumor grande na terço médio ápice esquerdo. Está invertida a ressonância, já vou rodar o vídeo aí, então vocês vão ver que a lesão vai aparecer do lado esquerdo nosso, como se fosse lado direito da próstata, mas é porque, por causa da fusão, eles inverteram a imagem, então dá para ver em cima anterior, à direita, vocês estão vendo ali que está escrito direito, do lado direito é a direita nossa, tá? E aí, o que a gente faz a gente anestesia esses pacientes, e aí
logo depois que a anestesia, ó, vocês estão vendo ali do lado direito da próstata, do lado esquerdo nosso, tem uma lesão grande ali, com extensão extraprostática nítida, né? Quando você compara com o outro lado da próstata, você vê que a zona periférica está bem branquinha, e do lado esquerdo nosso tem uma área bem grande ali, um borrão, né? Com o hipossinal em T2, com extensão extraprostática. Então, o que a gente faz, esse aqui é um ultrassom, é uma fusão de imagem, então a gente entra com ultrassom de fusão, e aí vocês olharem do lado esquerdo, quem está fazendo essa daí é o Públio, quem faz bastante é o Públio e o Pontes. A gente entra com uma agulha bem na lesão e injeta indocianina nessa lesão assim que a gente anestesia o paciente. Então, vocês estão vendo ali do lado esquerdo, ele está injetando a indocianina. Indocianina, para quem não está acostumado, é aquele Firefly, né? É um marcador que, quando a gente muda a câmera do robô, a gente consegue, ele emite uma luz infravermelha, o robô tem uma câmera específica para isso. Então, ali ele está injetando essa indocianina do lado esquerdo, bem na lesão, né? Então, você vê como está fundida a imagem, a gente está vendo exatamente a lesão do lado esquerdo ali, né? Uma lesão grande, dá para ver bem agora o tamanho dessa lesão do lado esquerdo, do lado direito da próstata, né? Do lado esquerdo da próstata, na verdade, exatamente. E aí depois de injetado, a gente começa a cirurgia com a linfadenectomia. Então, vocês veem que, ó, assim que a gente liga a luz, já dá para ver um pouco de verde ali na drenagem linfonodal do lado esquerdo. Vou olhar também o lado direito aqui. Do lado direito, vocês veem que não tem nada corado, e aí do lado esquerdo dá para ver bem um pouco da drenagem linfonodal. É bem interessante isso, que a gente consegue ver nitidamente a drenagem linfonodal. Vocês veem, então, aí um linfonodo meio ilíaco interno, meio obturador, com uma captação intensa da indocianina. Isso mais ou menos uns 20 minutos depois, né? Porque é o tempo da gente colocar, reposicionar o paciente, fazer o docking, e a gente já começa com a linfadenectomia. A gente acaba fazendo uma linfadenectomia bem estendida, então aí eu estou soltando o ureter, a gente tira todas as cadeias, então tira pré-sacral, ilíaca comum, ilíaca interna, obturador, ilíaca externa, tudo. Uma linfadenectomia bem grande, vocês vão ver. E aí a gente vai, à medida que você vai ligando a câmera, a gente vai conseguindo ver. E nesse caso, ela foi bem interessante. Tinha uma drenagem que vinha ali de umas vesicais, que drenava para uma ilíaca interna e depois drenava para a ilíaca externa, e no final drenava para a ilíaca comum também. E nesse caso, especificamente, tinha muito gânglio que ficou marcado com verde. A gente separa o que é gânglio positivo com indocianina do que é negativo. Então, a gente manda para o patologista tudo separado. O ilíaco externo marcado, ilíaco externo não marcado, ilíaco interno marcado, não marcado, às vezes marca, às vezes não, nem sempre ela drena para o mesmo lugar, é bem interessante ver para onde drena cada injeção dessa. E aí ó, já é uma ilíaca comum, eu estou com ilíaca comum esquerda, estou subindo bem na dissecção, e você vai ver que a gente vai subindo e a gente vai vindo o gânglio positivo. Então aqui, ó, já é uma ilíaca comum esquerda brilhando, captou um monte de indocianina. E aqui, no resultado final, o ureter ali em cima, ilíaca comum, ilíaca interna, externa, totalmente limpa, pré-sacral, e a pelve ali dá para ver bem esqueletizado, né? Então foi uma linfadenectomia bem extensa, no final fica ótimo. E aí, feita a linfadenectomia, a gente descola a bexiga e tira também essa gordura periprostática aí, que eventualmente tem drenagem linfonodal também. Nesse caso tinha, às vezes tem, às vezes não. Nesse caso drenou para essa parte, para essa gordura anterior aí, né? Essa gordura periprostática que às vezes tem gânglio mesmo. E a gente tira também, isso aí manda separado. Então, no futuro, a nossa intenção é ver qual que é a incidência de gânglio positivo, gânglio negativo, quanto que a gente conseguia ver, quanto que a gente tirou de gânglio a mais que a gente não teria tirado e que eventualmente ajudou essa injeção. E aí vocês veem na cirurgia, esse é o lado direito do paciente, que é o lado onde não tinha tumor. Eu estou indo bem rente dele, então a gente consegue com cirurgia fazer uma preservação, às vezes parcial, ou uma preservação de um lado, preserva totalmente, do outro não. Então, aí eu estou indo bem rente da próstata, eu sei que não tem tumor, e faço uma preservação, uma boa preservação. Se a gente está operando, tem fellow em campo, tem residente em campo, então a gente tem que ter um pouco de paciência, senão aí que o clipe vai demorar um pouco para chegar aí, ele chega batendo, faz parte, né? Tem que ter um pouco de paciência aí com o auxiliar. E o clipe também nem sempre fica onde a gente queria, mas faz parte. E aí, bom, esse é o lado direito, então você vê que desse lado eu fiz uma preservação boa, e a gente consegue fazer isso, né? Não precisa com alguma experiência a gente consegue tatear o tanto de preservação que a gente vai fazer. E aí do lado esquerdo vocês veem que eu vou deixar uma margem bem mais razoável, né? Era uma extensão grande extraprostática, então
a ideia é acabar deixando uma margem, mas mesmo assim, a gente não precisa arrancar o feixe inteiro do paciente. Você consegue fazer uma preservação parcial, né? Ao mesmo tempo deixa uma margem cobrindo o tumor e consegue preservar alguma coisa. Então, vocês veem aí que vai dar para ver razoavelmente bem o feixe, sangra um pouco mais quando a gente faz uma preservação parcial, mas dá para ver ali na frente um pouco de feixe. Então, a gente entra meio que no meio do feixe, vai cortando e colocando alguns clipes, a gente consegue deixar uma preservação parcial de feixe, ao mesmo tempo protegendo a próstata do tumor. Então, vocês veem que aí estou deixando uma margem de gordura boa na base da próstata, né? A base é um lugar onde a gente consegue dar uma margem, e indo mais para o ápice, a gente vai tateando e tentando aí não ser muito radical, não ser muito mutilante a cirurgia, porque piora o resultado, né? Se a gente ressecar o feixe inteiro. E aí no ápice também, de novo, a uretra já está cortada, esse daí é só o lado esquerdo. Vê que eu também estou indo mais longe na parte esquerda posterior, que eu sei que é o ápice esquerdo, tinha bastante tumor. No lado direito, a próstata bem lisinha, né? Então o feixe da direita foi totalmente preservado. Já o feixe da esquerda, eu obviamente sacrifiquei um bom pedaço, não tinha jeito, né? Tinha muito tumor. E aí você vê que a gente sacrifica um pedaço, mas mesmo assim sobra alguma coisa aí que a gente consegue manter e tentar melhorar um pouquinho o resultado funcional, né? Aí, retirando a próstata, dá para ver bem que a uretra eu tendo aí bem rente, que é onde a gente consegue manter continência, e aonde tinha mais tumor, dá para ver onde está com um pouco de injeção do verde, tem uma margem razoável cobrindo aí, né? E a parte posterior com bastante feixe cobrindo, paciência, ele tinha bastante tumor saindo da próstata. A gente consegue fazer uma cirurgia, tatear a cirurgia para o tipo de doente. Esse aqui é um outro caso que eu trouxe de exemplo, que era um tumor bem grande do lado direito do paciente. Vocês vão ver uma lesão enorme na base que vai desde a base da próstata, uma próstata bem grande, não era nada fácil, e ainda com um tumor enorme, e no ápice ele tinha uma extensão muito grande para fora da próstata, meio que já passando a uretra, e aí a cirurgia, de novo, a gente consegue fazer uma preservação do lado esquerdo, do lado direito, nesse caso, fui bem radical, porque era uma extensão bem grande, então a gente vai praticamente na endopélvica, deixei o feixe inteiro, nesse caso, junto da próstata, e a gente consegue soltar esses tumores e ter uma boa resultado em termos de margem e controle local. Eu, particularmente, acho que isso aí eu prefiro em relação à radioterapia. Acho que a gente consegue até, se de repente vier uma margem positiva, alguma coisa mais para frente, a gente irradia ainda, ou seja, me parece ser a melhor opção. Então, vocês veem que aqui eu soltei já o lado direito, está praticamente solto, o posterior ainda não está, do lado esquerdo vai dar para fazer uma boa preservação, a uretra, por mais que o tumor ele avançava, a uretra é um lugar importante que você precisa ir rente da próstata, porque não dá para deixar o indivíduo incontinente, incontinência é uma desgraça, né? Então, no final das contas, a gente obviamente tenta dar uma margem, mas é difícil dar margem do lado na uretra, no esfíncter, né? Lugar complicado de dar margem. Mas do lado esquerdo a gente conseguiu fazer uma preservação, e vocês vão ver aí do lado direito, o plano posterior, a hora que você solta bem a próstata, o plano posterior não tinha conseguido soltar, porque o tumor era bem volumoso, mas a hora que você roda a próstata e entra por baixo, né, dá para ver bem o feixe aí, veja, entrar deixando margem mesmo, deixando tecido na próstata, não tem outro jeito. Mas mesmo assim, vocês vão ver que dá para sobrar, só um tecidinho ali, então eu estou cortando, estou deixando boa parte do feixe, praticamente quase todo o feixe na próstata, mas ainda assim você consegue preservar alguma coisinha e ir tateando ali e deixando uma margem suficientemente boa para dar segurança, né? Então está dando para ver aí que o tumor era bem, né? Se vocês lembrarem da imagem da ressonância, era um tumor gigante saindo do lado esquerdo, ele está saindo aí com segurança para o lado, né? Está ficando para a esquerda. E aí, à medida que você solta o tumor todo, você consegue recuar um pouco e ir mais rente da uretra do lado da próstata para evitar um resultado funcional muito ruim, né, obviamente. E do lado direito, do lado esquerdo, aí deu para preservar uma boa parte do feixe. Ele tinha extensão, um pouco de extensão do outro lado também, então também não deu para, mais perto da linha média, sei que eu estou deixando um tecido na próstata, porque também não, mesmo aí tinha tumor, não dava para ir tão rente da próstata, mas mais à esquerda ali, a próstata ficou bem lisinha. E por último, esse aqui era um paciente também que tinha um tumor enorme, vocês veem aqui, é um tumor muito localmente avançado. Naquele primeiro corte acima à esquerda, dá para ver
esse tumor invadia a base das duas vesículas e ele invadia um pouco a bexiga, ele estava até dando uma impressão para dentro da bexiga ali, que dá para ver naquele primeiro corte. E do lado dos outros cortes, você vê que praticamente a zona periférica inteira é tumor, junto com a zona central. É um tumor muito grande. Esse era o laudo da ressonância. Era tumor na próstata inteira, pegando as bases das vesículas seminais. E você vê que com cirurgia a gente consegue... Tinha aquela invasão de trígono, né? Uma invasão de bexiga. E se você olhar, parece que está um colo normal, né? Mas como a gente já sabia, na hora que você olha por dentro da bexiga, tem aquela impressão do tumor na bexiga e dá para você ir tirando essa parte da bexiga junto. Então eu tirei um pedaço do trígono, né, só tomando cuidado para não levar os meatos, obviamente, já dá para ver bem os meatos ali. E aí tirei um pedaço da bexiga junto com a próstata para dar margem, ou seja, a gente consegue, com alguma experiência, a gente consegue, nesses indivíduos de alto risco, fazer cirurgias boas, bem adequadas, ao mesmo tempo preservar um pouco o feixe e tentar um resultado funcional bom. Então, me parece que é a melhor opção para esses indivíduos de alto risco e tem sido uma tendência mundial. É isso aí. Obrigado. Eu vou abrir para a gente bater um papo aí. Muito bom, Juliano. Nossa, cada casinho difícil, hein? Não é só de caso fácil que a gente vive, né? Podia ser, mas não é, né? É verdade. Eu queria abrir a perguntas a todos aí que estão presentes. Eu tenho uma pergunta. A substância que foi injetada, que você viu a luz verde, na hora, você pode usar ela também na hora de fazer a ressecção da próstata para tentar, naquela área ali do tumor, ir um pouco mais amplo, deixando uma margem e fora de onde cora e mais rente à próstata? Tem como fazer dessa forma ou não dá para confiar muito? Seria só para análise do linfonodo mesmo? É uma boa pergunta. Assim, ela espalha, sabe? Porque ela drena. Então, na hora que a gente chega na próstata e começa a cortar a próstata, é bem. Eu não liguei a câmera ali infravermelha, mas a gente já fez isso, eu já fiz isso algumas vezes. Na hora que você começa a cortar a próstata e sangra um pouco, e você liga o infravermelho, aquilo vira um borrão verde gigantesco, porque espalha. A hora que você começa a mexer na próstata, a próstata está muito concentrada com aquele negócio. Então, a próstata é um brilho verde puro. E a hora que você começa a mexer e sangra um pouco, aquilo espalha para todo lado. Por isso que a gente tem que fazer linfadenese antes ainda. Se você mexer na próstata antes, depois você perde completamente o que foi marcado e o que não foi, porque cora a pelve inteira. Então, não dá muito para usar dessa maneira. Você podia, não sei se vocês viram, mas ela fica meio verde, porque ele é verde até sem ligar a luz infravermelha. Na hora que eu comecei a cortar ali a região do tumor, dava para ver que tinha injeção. Mas ele também espalha. Eu não acho que ele serve muito bem para a gente, porque ele vai mudar de lugar. Eu não acho que para isso especificamente, acho que não dá certo. Mas veja, tudo pode ser testado, né? Poderia até ser objeto de estudo nosso. Mas acho que não vai dar certo isso. Ele serve bem para drenagem linfonodal, mas ele espalha muito rápido. Você vê, a gente injeta na próstata, quando a gente entra com o robô, ele já curou até líaca comum. É um negócio impressionante. Vocês já têm algum resultado parcial disso, Juliano? Dá para saber Não se tem ainda. realmente... Assim, o que dá para ver de impressão, qual que é a minha impressão? A gente não analisou os dados ainda, tá? Mas a minha impressão é muito interessante para ver a drenagem da linfonodal da próstata, sabe? Segue um padrão, de modo geral. Drena meio que para a ilíaca interna, que depois segue ali por região meio obturadora, mas não é, sabe, não é aquela parte mais alta onde a gente geralmente tira de ilíaca externa, raramente drena para aquela região. É uma região mais baixa ali do obturador, que depois acaba drenando ali para a ilíaca comum. Agora, tem caso que drena para outros lugares e surpreende, tipo pré-sacral. Tem caso que eu já vi drenar para o mesorreto, você vê corando o mesorreto nitidamente. Então é bem interessante. Nesse caso especificamente que eu mostrei, eu não mostrei o lado direito, mas tinha drenagem para o lado direito também, apesar da gente ter injetado só para o lado esquerdo. Ele tende a ficar só de um lado da próstata. Então é bem interessante isso. E a gente acaba tirando muito gânglio, sabe? Aqueles gânglios distais de ilíaca interna, eles ficam bem corados e que eu já fiz bastante linfadenectomia de resgate. E quando tem gânglio positivo, quando a gente faz um PET e volta lá para tirar o gânglio, é bem comum ser nessa região, uma região na ilíaca interna bem distal, onde a ilíaca interna meio que trifurca, assim, e começa a ficar um monte de vaso bem fininho, e tem uns gângliozinhos pequenininhos lá,
onde fica brigado ali, né? Onde recidiva o câncer de próstata. Então, eles scoram com frequência. Então, assim, é bem interessante para ver. Agora, em termos de resultado, a minha impressão tem sido... A gente já teve caso que todos os gânglios estavam negativos curados, mas que tinha gânglio positivo fora. A gente já teve caso que só tinha gânglio corado positivo. Vamos ver, tem que esperar mais. A gente vai fazer, se não me engano, 20 ou 30 casos, e aí para a gente fazer uma análise e ver mesmo o que serviu isso daí. Vamos ver, né? Alguém mais? Qual que tem sido a tendência aí, João? Você acha que o pessoal tem feito mais radioterapia ou mais cirurgia para esses doentes de alto risco localmente avançados? Juliano, eu acho o seguinte, você sabe que a gente começou com robótica tem 3 anos aqui, né? Eu acho que a questão da robótica em Brasília, o Flávio está aí, o Alexandre, o Guilherme, não sei se eles têm impressão diferente. Eu acho que aumentou o pool de pacientes que fazem prostatectomia, você quer saber? Eu acho que o urologista aqui encaminhava muito mais para a radioterapia antes do que tem encaminhado agora, eu falo de uma maneira geral. Agora, eu acho o seguinte, a minha opinião, você vai fazendo os casos, você vai pegando experiência, você vai ficando mais corajoso, né? Por exemplo, um caso desse que você mostrou aí com invasão de colo vesical, era um caso que a gente pensa muito, será que não vale a pena fazer uma radioterapia e tal? Então, conforme você vai pegando experiência, eu acho que isso acontece com todo mundo, em todo lugar, você vai indicando casos mais difíceis, né? Eu acho que uma das causas, que você falou, é mais pura verdade. Acho que um dos motivos de ter subido o número de prostatectomia radical nos Estados Unidos para indivíduos com câncer de próstata de maneira geral, eu acho que é a cirurgia robótica, porque a gente melhora o resultado. Você vê nitidamente, né? Você pega um indivíduo de alto risco desse, você consegue ser um pouco mais preciso ali, ao mesmo tempo deixar margem e conseguir preservar a uretra. Não faz aquela cirurgia mutilante que no passado você pegava um tumor desse, um tumor grande desse que na pelve, você não conseguia definir exatamente, então você ia lá e cortava longe, e o resultado funcional era horrível, a gente ficava incontinente, impotente. Então, acho que a gente consegue ser um pouco, ter um resultado cirúrgico um pouco melhor. E motiva, né? Você acaba tendo mais coragem de indicar cirurgia nos casos piores, né? A tendência, eu acho que é essa, a gente está aumentando, a gente está ganhando mais paciente com cirurgia robótica, com certeza. Vou te dizer, Guilherme aqui, tudo bom, Juliano? Bom? E aí, tudo bom? Beleza. Eu vou te dizer que nesses 3 anos, né, de que eu comecei a fazer robótica para cá, eu operei mais próstata do que eu operei nos 10 anos antes. Aumentou muito a quantidade de paciente cirúrgico, paciente, ainda mais na clínica onde eu trabalho, tinha o colega que faz braquiterapia, né? Então, 10 anos antes, ainda tinha uma parte dos pacientes buscavam a clínica por causa da braquiterapia, querendo fugir da cirurgia. Hoje em dia, ele já aposentou o aparelho. Não faz mais braquiterapia, deve ter uns 3, 4 anos a última vez que fez. Então, a robótica trouxe muito mais paciente para a gente, e como o João falou, a gente vai ficando mais pacientes muito obesos. Tem paciente obeso que eu indiquei, paciente de 130 quilos, eu indiquei fazer radioterapia, entendeu? Uma década atrás, porque não teria condição de operar o cara daquele tamanho. Dava para fazer aberta, né? Quando fazer aberta. E esse paciente está recidivando agora. Quem sabe se tivesse feito a cirurgia, hoje eu teria uma coisa para oferecer para o cara, né? Entendeu? Oferecer uma radioterapia de resgate. Mas fazer cirurgia, complicado. E hoje, você já faria cirurgia nesse paciente aí? Um 130, então, 140? Hoje é muito mais fácil você indicar, entendeu? Por causa da robótica. Só olhar idade do paciente também, né? Você limitava em 70 anos. Chegando perto de 70 anos, não vou fazer. O cara vai ficar incontinente, vou trazer problema para o paciente. Ele pode sangrar, 72, 73, 74. A recuperação do paciente quase que é ambulatorial, né? Eu costumo falar para os residentes que eu fico com vergonha de não dar alta no mesmo dia. Assim. Não dou alta no mesmo dia porque eu tenho vergonha. Deixo para o dia seguinte, porque realmente os pacientes vão muito bem. Sem drenos, né? Caminhando no quarto, no pós-operatório. Opera de manhã, à noite, o paciente está caminhando no quarto, comendo sentado, fora do leito. É impressionante a recuperação. É isso mesmo. Ô, Juliano, tudo bom? Eu tenho uma impressão parecida aí, que realmente, inclusive da parte dos próprios radioterapeutas, a gente teve
um desvio aí com a melhora dos resultados da cirurgia para a cirurgia como primeira instância. Até um dos radioterapeutas que trabalha aqui com a gente confessou que ele prefere fazer resgate do que tratamento inicial. Ele acha que nesse paciente de alto risco acaba evoluindo melhor, né? Do que fazer só a radiobloqueio, mesmo com bloqueio prolongado. Exatamente. Nesses casos, a tendência, pelo menos da radioterapia aqui em Brasília, é não fazer adjuvância imediata, esperar o primeiro PSA, esperar aquela recidiva bioquímica bem precoce com PSA abaixo de 0,5 para fazer. Essa tem sido a tendência também aí de vocês? Pode para fazer um resgate? Acho que existem alguns radioterapeutas que ainda acho que insistem na radioterapia adjuvante, vão com aqueles, tem alguns estudos publicados recentes, retrospectivo, mostrando que talvez para o gânglio positivo, talvez para aquele caso específico. A gente tem nível 1 de evidência mostrando que radioterapia adjuvante é pior do que a radioterapia de resgate, porque adiciona morbidade e não melhora o resultado oncológico. Então, eu não vejo motivo nenhum para fazer radioterapia adjuvante hoje, só resgate, só faço resgate. E ainda o resgate tem o PET, que complica mais a situação, porque a hora que ele recidiva, você faz o PET, e nem sempre está recidivando na loja. E aí, qual o sentido de radiar, né? Quando você vê no PET uma recidiva linfonodal, você indica sempre a cirurgia, o resgate cirúrgico, ou tem alguns casos que você encaminha para a radioterapia? Eu discuto com o paciente. Aliás, tive um caso recente que era um tumor de risco intermediário favorável, que não zerou o PSA. E aí eu fiz um PET, veio um gânglio ilíaca comum alto, que não saiu na linfadenectomia, obviamente, e eu discuti com ele. Opção, veja, eu acho que as duas opções são viáveis. A gente não tem nível de evidência que defenda mais um do que o outro. Eu honestamente acho que radioterapia é mais mórbida do que cirurgia. É uma cirurgia muito tranquila, de uma linfadenese de resgate, pouco mórbida. O indivíduo também, de novo, é muito melhor o pós-operatório do que da prostatectomia radical. O indivíduo vai embora no dia seguinte e aí, já tira a sonda, já não tem incontinência, disfunção erétil, tudo é outro mundo. Então, eu acho que é muito menos mórbido do que a radioterapia, mas eu dou a opção, e aí esse indivíduo quis radiar dentro, acho que está certo, pô. Cada um na sua. Ô, Julie, deixa eu te perguntar uma coisa aqui de cunho prático, assim. Cara, a linfadenectomia é sempre um tema bem polêmico, né? Teve trabalho do Jean, que ainda ficou meio em cima do muro ali a respeito dos benefícios oncológicos da linfadenectomia estendida versus a limitada. A estendida para alto risco parece ter algum benefício. E o PET-PSMA deu uma certa confundida na cabeça também, porque aquilo que a gente julgava ser drenagem parece não ser drenagem, principalmente pelos aqueles gânglios pré-retais que começaram a aparecer e antes não apareciam, né? Esse trabalho, acho que está sendo encabeçado pelo Fasoli, né? Esse do Firefly. Ele é bem interessante mesmo para a gente tentar desenhar esse, entre aspas, linfonodo sentinela ou drenagem linfática do câncer de próstata. Cara, como é que você usa sua prática clínica padrão para decidir quem merece linfadenectomia ou não? Todo alto risco, usa D'Amico, joga em normograma, como é que você faz? Eu tenho feito estendida para alto risco. A gente faz linfadenectomia para todo mundo, tá? Porque de repente, mesmo quando é um risco intermediário favorável, com você põe no score, vem score baixo, a gente acaba fazendo alguma linfadenectomia assim, precisa, ou para fins de reembolso do plano, ou porque depois ele vai no oncologista, o oncologista vai falar que não tiraram um gânglio, ou depois descobre que na verdade era um risco intermediário desfavorável, ou um risco alto e você não tirou gânglio, então eu acabo fazendo. Agora, a linfadenectomia estendida não é isento de morbidade, né? Todo mundo aqui opera, a gente sabe disso. Então, toma tempo, complica mais, dá linfocele, dá mais TVP. Então, também não dá para sair fazendo linfadenectomia estendida para todo mundo. Eu acabo reservando para quem é de alto risco. Então, tumor que é um pouco maior, tumor que já tem extensão prostática, Gleason alto, coisas de alto risco. Eu acabo fazendo linfadenectomia estendida. Ô, Juliano, você mostrou uns casos aí que, assim, visivelmente eram tumores grandes, que tinham extensão extraprostática. E eu queria saber o seguinte, naqueles casos onde o tumor é de alto risco, mas a ressonância mostra que possivelmente o tumor é localizado
E são aqueles casos que depois no pós-operatório às vezes você vê um T3 que a ressonância não mostrou. Como é que você faz o planejamento? Você preserva sempre, ou você não preserva, você pega o lado do tumor e não preserva? O que você usa? Você usa ressonância? Você avalia a biópsia? Como que você faz? Ó, quando é alto risco, Gleason alto, a chance, e tem lesão na ressonância, a chance de ter extensão é tão grande, né? Você olha a ressonância diz que não tem extensão. O valor preditivo negativo da ressonância não é bom, né? Óbvio que depende do radiologista, mas a gente já levantou nossa ressonância aqui do ICESP, e o valor preditivo positivo da nossa ressonância era muito alto. Quando o radiologista dizia que tinha extensão extraprostática, tinha, era mais de 90%, mas o valor preditivo negativo era muito baixo. Então, naqueles casos que ele não vê nitidamente que tem extensão extraprostática, mas é um Gleason alto, ou um tumor de volume maior, ou uma área de contato com a cápsula grande, eu já assumo que deve ter extensão, porque é bem comum. E aí o que eu tendo a fazer é tentar deixar uma margem ali junto daquela região. Praticamente nunca eu vou ressecar o feixe inteiro, a não ser aquele caso que eu mostrei que era um tumor bizarramente saindo da próstata, muito grande, aí não dá. Mas praticamente sempre eu vou tentar fazer uma preservação parcial. Então, eu preservo um pouco do feixe ao mesmo tempo que eu deixo um tecido junto da próstata, garantindo uma margem. E aí é um pouco de feeling da cirurgia, sabe? Você vai sentindo. Então, você entra por um lado, começa a soltar, tá totalmente solto o feixe, preserva, né? E aí, em geral, quando tem extensão ali, você sente, você vai com cuidado, devagarinho, você sente que ele tem uma aderênciazinha. Se forçar, solta. Se você passar a tesoura com força, vai soltar e vai vir margem. Então, você tem que ir devagar, sentindo, e é um pouco de experiência no final, que certamente vocês já ganharam aí, que vocês estão operando pra caramba, que eu sei, mas você vai sentir, e daí vai deixando, e aí vai um pouco de tesoura, né, cortando um pouco do feixe, deixando um tecido junto à próstata. Meio de feeling, né? E essa preservação parcial, ou você deixar um tecido da próstata, você já começa na posterior mesmo, ou quando você vai na lateral? Depende de onde está, né, o tumor. Se o tumor é mais na base é um lugar onde eu tenho a impressão que a gente consegue dar uma margem na base sem prejudicar o feixe. Então, na base, se você tem um tumor na base, eu tendo aí no ápice, faço a preservação retrógrada, separo o feixe, e aí na base dá para você botar uns clips meio longe, deixando margem sem pegar o feixe, sabe? E, quando o tumor é mais no ápice, aí na hora que você vai fazer aquela retrógrada, eu já entro por fora, deixando um tecidinho na próstata, já comunico o plano posterior, deixando um tecido na próstata, e aí o retrógrado fica bem mais tranquilo, porque você já deixou um pouco do feixe, o retrógrado dificilmente você vai entrar na próstata. Na parte retrógrada, dificilmente a gente entra na próstata, a não ser que ele tenha um tumor ali na base e você force. Aí, às vezes, você acaba deixando uma margem porque o tumor sai da próstata, mas não entra na próstata. O duro é quando você força anterógrado, e aí você tenta soltar o feixe anterógrado e pega aquelas arterinhas que entram na próstata, e aí leva uma tampa de próstata. Às vezes você deixa um pedaço de próstata no feixe. Então, eu acho sempre mais seguro fazer o retrógrado, né, da preservação do feixe. E aí, se tem tumor no ápice, eu deixo o tecido no ápice ali, na hora que eu comunico o plano. Tá. Maravilha. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Estou sentindo saudade de ir para Brasília, hein? Vocês não me chamam mais, agora todo mundo já é independente aí, já opera qualquer coisa. Vamos arrumar, então, uma festa para você vir. Vai ser melhor, né? É só com festa agora para ir aí. Bom demais. Juliano, gostaria de agradecer a sua disponibilidade, viu? Excelente aula. Muito obrigado aí pela disponibilidade, tá? E em breve receberá novos convites, tá? Um prazer sempre aí. Precisando é só chamar. Valeu, agradeço a presença de todos aí. Boa noite, viu? Um abraço a todo mundo aí. Um abraço. Falou, um abraço, Juliano. Parabéns aí. Valeu, boa noite. Falou, tchau, tchau. Parabéns, grande abraço. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.